A paz do Senhor, chegamos à sexta-feira, fim desta semana, e nós vamos estar lendo, portanto, em Lucas, e hoje vamos ler entre o versículo 29 e o versículo 32. Diz assim o texto bíblico: E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Veja, meus irmãos, que este texto é Jesus falando. Logo depois do princípio do versículo de 29, que diz: Ajuntando-se a multidão, começou a dizer, a partir daí, todos estes versículos que nós lemos, todo este texto é Jesus falando. E Jesus aí ele se compara com duas figuras do Antigo Testamento. E primeiro do que tudo, eu gostaria de lembrar a você a importância daquilo que acabamos de reconhecer. Jesus se comparou com duas figuras do Antigo Testamento. Uma das coisas que tem me impressionado nos dias que nós vivemos é o caso de muitas pessoas crentes ignorarem ou colocarem em diferença o valor do Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento, mormente ao Evangelho. No entanto, eu vejo aqui Jesus não só é a única vez, muitíssimas vezes, mas dessa de uma maneira especial, fazendo referência a histórias, a personagens do Antigo Testamento. É muito importante nós entendermos de que a Bíblia, ela é a revelação de Deus para nós. E de que esta revelação, ela foi uma revelação progressiva. É bem verdade que em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, houve a primeira referência que se entendeu depois que era daquele que haveria de vir de uma mulher, de Maria, ou seja, Jesus Cristo, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E então você vê a conexão da inspiração, da profecia, da revelação desde o Gênesis até o tempo de Jesus. E Jesus, neste texto, preciosamente conecta a nossa história com o tempo do juízo final, onde aqueles que não creram serão condenados. E Jesus apresenta dois tipos de pessoas, uma pessoa só, a rainha, que ele chama que é a rainha do sul, e os ninivitas, que estarão presentes neste dia de juízo. Então eu vejo neste texto tão simples, tão curto que nós lemos, e bem-aventurados somos nós, que decidimos hoje vir aqui a este devocional para aprendermos da palavra de Deus. Quantos dias nós mesmos passamos sem olhar, sem aprender, sem nos alimentar dela? Quantos estão ao nosso redor falando coisas que não conhecem? E me espanta, eu tenho ouvido isso, me tem assustado, o conceito que muitos crentes têm com relação à revelação do Antigo Testamento. Não vou longe porque não é próprio, mas neste texto vamos ficar com aquilo que Jesus falou. E Jesus agora então está num tom bravo com aquelas pessoas. Claro que a sua voz não necessariamente foi com aqueles indivíduos que estavam ali, mas ele trouxe um clamor contra aquela geração.
A Bíblia diz bem claro aqui neste texto que a multidão começou a se juntar. E Jesus começou a dizer, e a palavra ele adereçou a geração. Ele disse: maligna é esta geração. E veja que o profeta Jonas, interessante também, foi levantado por Deus. Portanto, Jonas não fez um plano próprio. Jonas foi alguém que Deus Pai, aleluia, na sua sabedoria, na sua onisciência, mandou com uma mensagem de condenação para uma cidade que estava vivendo uma vida pecaminosa, que estava vivendo uma vida maligna. E ele mandou pregar contra ela de que haveria destruição dela. Então veja que Jonas não pregou para uma classe de pessoas em Nínive. Jonas não pregou para os profetas, não pregou para o rei e a corte real, não pregou para as mulheres. Jonas pregou para todo aquele povo. A Bíblia diz que ele caminhou toda a cidade, passando por ela e clamando aquilo que Deus o mandou falar. No capítulo 1, versículo 2, Deus diz claramente: clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ora, o pecado, a malícia, a desobediência, a moral de Deus, aleluia, que é pecado contra Deus. Deus julga de todos. E aprove a Deus, por que não conectar como tipo e antítipo? Ou seja, uma figura, porque Jesus usou como figura. Veja que neste texto ele se comparou com Jonas. Ele diz: vocês pedem um sinal, mas não haverá outro sinal, senão o sinal de Jonas. E ele diz claramente aí, ele diz: porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas. Qual foi o sinal que Jonas foi? Jonas foi o sinal da voz de Deus. Jonas foi o sinal da condenação que os esperava. E Jesus ali estava dizendo: o meu sinal, o sinal que eu darei a vocês é o mesmo. Então Jesus estava ali para provar que Deus se tinha feito presente em voz audível no meio daquela geração que estava vivendo, para que eles ouvissem a voz de Deus e pudessem se arrepender. Deus estava por Jesus clamando contra a maldade daquela geração. Veja que no versículo 32 ele fecha o contexto de Jonas dizendo: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. O capítulo 3 de Jonas relata isso. Jonas entra na cidade de Nínive, segundo a palavra do Senhor, de 3 dias de caminho, e ele entra por ela e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele pregava, ou seja, ele falava da maldade de Nínive, ele falava da realidade de um Deus que haveria de julgar, e ele dizia também que Deus tinha determinado um tempo para o juízo, para a condenação, para a destruição de Nínive. Da mesma maneira, Jesus foi levantado. E veja que Jesus fez um paralelo. Claro que Jesus é maior do que Jonas. Ele mesmo disse, aleluia. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Mas ele não desprezou o texto do Antigo Testamento, porque foi Deus quem, em sua sabedoria, revelou a Jonas a mensagem a Nínive, salvou a Nínive, e esta história serviu de tipo, de figura, para um profeta maior do que Jonas, que não era somente um profeta, mas era o Verbo encarnado, que veio pregar que a condenação já estava estabelecida e que era necessário eles se converterem. O interessante no capítulo 3 de Jonas é de que as pessoas creram. Olha aí, o versículo 5 de Jonas 3 diz claramente assim: e os homens de Nínive creram em Deus. Veja, então é porque Jonas falou deste Deus, Jesus falou do Pai, Jesus provou que o Pai o tinha enviado, e eles ainda pediam um sinal. E Jesus falou estas palavras, portanto, a esta geração. E aí o que aconteceu na cidade de Nínive, você sabe: proclamaram um jejum, vestiram de saco do maior ao menor, até os animais tiveram que jejuar.
O rei fez um mandato, está no versículo 7, que ninguém mais podia comer nem beber água. Porque a palavra dele diz: quem sabe se voltará a Deus e se arrepentará e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então aquele povo clamou a Deus, aquele povo se converteu, eles se arrependeram, eles confessaram, foi o que nós falamos ontem na nossa meditação devocional. Tem que confessar, está aqui claro. Eles confessaram com a boca, eles confessaram através do jejum, fazendo o sacrifício a Deus. E o versículo 10 do texto de Jonas 3 diz: e Deus viu as obras deles, e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Ora, o que é converter-se? Arrepender é algo que acontece dentro de nós. Nós sabemos que o que fizemos é mal, e só podemos saber porque temos o conhecimento do que é certo diante de Deus. O mundo, as pessoas dessa sociedade, muitos não sabem bem porque há pregações de um Jesus diferente, de um evangelho diferente, que não é o da Bíblia que nós temos estudado aqui. Mas quando a igreja, quando a palavra se levanta e é dita como é a voz de Deus, cuja revelação iniciou-se no Antigo Testamento e terminou no Apocalipse, então nós entendemos neste texto que o converter-se trata-se das obras. Como assim, irmã? Sim. Quando alguém se converte, arrepender-se acontece dentro, mas converter-se significa dar meia volta e caminhar para a direção oposta. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que procurava, que se ligava com espíritos malignos, se separa das trevas e caminha e se aproxima e vive para Deus. Conversão é voltar meia volta e andar num caminho contrário. Antes andávamos com as trevas, agora andamos com a luz. E as obras são o que provam a conversão, o que manifestam, por que não dizer, trazem à realidade palpável uma conversão. E a Bíblia diz que Deus olhou, Deus viu a obra deles. Tem crente dizendo que só preciso no meu coração me arrepender e as minhas obras podem continuar de pecado como sempre. Desculpa. É mentira. Alguém está te enganando, porque esta palavra não nos deixa livre de engano. Conversão trata-se de obras. Ninguém se salva pelas obras. Mas aquele que se converte, ele pratica obras de justiça. E veja que Nínive creu em Deus, confessou os seus pecados e começou a praticar obras de justiça, como quem clamando a Deus. E a Bíblia diz aqui no versículo 10, Deus viu as obras dele, como se converteram do mau caminho. Ou seja, Deus viu as obras e reconhecia que aquilo era fruto de um coração arrependido que se converteu ao Senhor. Então, Deus não mais destruiu. Aí agora Jesus fala: eu sou maior do que Jonas, mas vim ser o mesmo sinal. Que sinal foi Jonas? Da palavra, da revelação de Deus trazida à humanidade para dizer da realidade de pecados e da realidade de juízo, da destruição que haverá de vir. Ele ainda se compara com Salomão. Ele diz: a rainha do sul veio dos confins da terra para ver a sabedoria de Salomão. E eu e você entendemos, conhecemos a sabedoria que veio Jesus revelar. Humanamente, a sabedoria de Salomão é algo extraordinário, uma dádiva de Deus. Nós conhecemos a história. Mas Jesus aqui, ele diz: eis aqui está quem é maior do que Salomão. E as pessoas daquela geração estavam ouvindo a Jesus. Sabedoria espiritual de coisas que eles jamais tinham entendimento antes. Parábolas, revelações, pregações com autoridade. Estava ali quem tinha maior sabedoria, aleluia, do que Salomão. E aí Jesus diz que no fim do tempo vai haver um juízo. E a rainha do sul se levantará no juízo e condenará esta geração.
Então nós aprendemos grandes coisas. E a maior delas eu quero deixar para você, para que você tenha como eu esta segurança de que esta palavra por completa, ela é a revelação de Deus. É um milagre, eu sei. É um mistério e um milagre. Mas eu creio, aleluia, e tenho visto e aprendido cada dia esta realidade. Não podemos desprezar, porque quem fez este milagre, quem botou a mão sobre esta palavra para protegê-la, para cumpri-la, para que ela fosse a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós, e mais uma coisa única: não existe outra revelação. Quando qualquer anjo aparece, se apareça, quando alguém possa ter um sonho de Deus, quando alguém possa ser usado por Deus numa pregação ou numa profecia, todas elas têm que estar de acordo com a verdade desta palavra. Ela iniciou-se no reconto da criação e ela termina na história do que haverá para o futuro. E no tempo de Paulo, de Atos dos Apóstolos, aí para 100 depois de Cristo, a história também finaliza em termo cronológico. Esta revelação foi fechada e com palavras de ouro, dizendo que ninguém acrescente nem tire. E o Senhor foi poderoso para zelar. Que nós possamos amar a palavra de Deus. Que nós possamos entender que Jesus foi o grande profeta, não só um profeta, o Filho de Deus encarnado, mas que obrou como um profeta também de Deus. Como ele comparou-se com Jonas, trazendo o sinal, a revelação de que ali estava a voz de Deus presente no meio do seu povo e a realidade de uma condenação. Mas aqueles que se arrependessem e aqueles que confessassem, e hoje nós aprendemos, aqueles que se converterem alcançarão a misericórdia do Senhor. Amém.